Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula prática, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre frações equivalentes. Então, a professora pegou aqui, ó, uma folha, dividiu em 4 partes iguais, tá? Então, nós vamos começar. Essa primeira folha, a professora vai dobrar ao meio. Vocês podem reproduzir isso em casa, ó. Tá? Vou pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês. Vou confirmar, ver se tá certinho. Olha lá. Dividir ao meio. Então, que fração que nós temos aqui? Dividiu em duas partes, né? Em duas partes. E eu vou pintar uma parte. Então, essa fração representa 1/2. Tudo bem? Olha lá, 1/2. Agora, eu vou pegar essa folha de mesmo tamanho, vou dividir em partes iguais. Ó, vou dobrar uma, duas, igual nós fizemos na outra aula, tá? Agora, essa folha ficou dividida em 4 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4. Vocês podem e devem fazer isso em casa, tá? Porque na prática a gente aprende mais. Ó, dividi em 4. Só que nesse aqui eu pintei 1. Nessa outra figura, eu vou pintar 1, 2. Então, que fração que representa essa aqui? Essa figura tem a representação dividir em 4 e pintei 2. Tudo bem? Olha lá. Agora nós vamos para a próxima. Eu vou dividir ela em 1, 2, 3. Tudo bem? Vou abrir. Então, nós ficamos dividindo em quantas partes? Ó, 2, 4, 6, 8. Então, vamos novamente passar a canetinha aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Agora, a Pro vai pintar quanto? Vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Como que eu vou representar essa fração? O todo, em quantas partes o todo foi dividido? 2, 4, 6, 8. É o denominador da fração, é aquele número que fica embaixo, debaixo, denominador. Quantas partes eu pintei aqui? Pintei 4. Então, 4/8. Agora, o que vocês precisam verificar? O que elas têm em comum? Nem vou fazer mais. Ó, essas duas frações aqui. O que a gente tá vendo que elas estão? Essa tá dividida em 2, pintei 1. Essa tá dividida em 4, pintei 2. Mas mesmo assim, se isso aqui fosse um chocolate, dividi ao meio, comi uma parte. O João dividiu em 4, comeu 2. Não dá para verificar aqui, através dessa representação, que nós dois comemos a mesma parte do chocolate? Não ficou igual? Agora, a Maria, ela dividiu dela em 8. Só que ela comeu 4 partes. Ó, se eu colocar aqui, ó, o que dá para analisar? Essas duas figuras. A parte pintada não representa a mesma quantidade? Se eu pegar essa aqui, ó, a parte pintada não representa a mesma quantidade? Quando duas figuras representam a mesma quantidade, a gente chama elas de equivalentes. Ou seja, elas representam a mesma coisa. Se eu colocar uma sobre a outra, ó, a parte pintada sempre vai ficar igual, tá? Vocês fazem o teste em casa para comprovar. Então, o que vocês vão me dizer? Pro, elas ficou tudo igual. Então, a gente vai colocar assim, ó, o sinalzinho de igual. Quando frações são
iguais, representam a mesma quantidade, então elas são chamadas de equivalentes. Tudo bem? Mas toda hora eu vou ficar fazendo a figura? Não, e se o denominador fosse 90, 240, 270, não tem como a gente ficar dividindo o papel o tempo todo. A gente faz assim para vocês entenderem como que funciona. Mas tem uma regrinha, como tudo na matemática, bem prática. Para eu achar uma fração equivalente, eu posso multiplicar ou dividir uma fração. Então, dessa fração para chegar nessa, como aumentou, eu vou multiplicar. O número que eu multiplico no numerador, eu tenho que multiplicar no denominador. Tudo bem? Então, se eu dobrar o de cima, eu tenho que dobrar o de baixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Como eu multipliquei pelo mesmo valor, elas são chamadas equivalentes. Tudo bem? Se eu quero agora sair dessa fração, dessa primeira e ir para a última, ó, aumentou também. Então, eu vou ter que multiplicar. Eu vou multiplicar por quanto? Do 1 para chegar no 4, eu tenho que multiplicar por 4. Se eu multiplico por 4 o numerador, eu tenho que multiplicar por 4 o denominador. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, essas frações são equivalentes. Tudo bem? Se eu tivesse uma fração da seguinte forma, se fosse assim, 8, 16, e vou colocar 4 oitavos. Será que elas são equivalentes? Então, o que eu posso fazer para encontrar a fração equivalente? Eu posso simplificar. O que é simplificar? A Pro já falou com vocês na sala. Simplificar alguma coisa é deixá-la mais simples, né? Em frações é reduzir ela, deixá-la menor. Toda vez que falar simplifique, você tem que pensar, eu vou reduzir. Então, se eu vou reduzir, eu tenho que dividir. Tudo bem? Então, vai ficar... eu tenho que dividir pelo mesmo número que eu dividi aqui em cima, eu tenho que dividir aqui embaixo. Para chegar no 4, eu vou ter que dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Então, essas frações são equivalentes. Agora, se eu não tivesse outra fração do lado e pedir só para vocês simplificar, como vocês vão fazer, por exemplo, eu vou colocar uma fração aqui, 80 no denominador e no numerador eu vou colocar 24. E estou pedindo para vocês simplificar. Se vai simplificar, vocês têm que reduzir essa fração. Então, se eu vou reduzir, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor até não dar mais para reduzir, tá? Então, ela fica simples. Aqui no caso, dessas frações aqui, 1/2, 2/4, 4/8, a forma simplificada é 1/2, porque não tem como mais reduzir essa fração. Tudo bem? Então, aqui no caso, eu vou começar simplificando por 2. Vocês poderiam calcular o máximo divisor como isso já no maior número, mas vou começar pelo 2. 24 dividido para 2 vai dar 12. 80 dividido para 2, 40. Será que ela está reduzida? Não, porque o numerador e o denominador é par, dá para simplificar mais uma vez. Vou por 2 de novo. 12 por 2, 6. 40 por 2, 20. Dá para simplificar novamente? Dá, porque os dois são números pares, certo? Dá para dividir por 2. Então, 6 por 2 deu 3 e 20 por 2 deu 10. Agora vamos lá. Será que dá para simplificar mais uma vez?
Tem algum número que eu divido o 3 e o 10 ao mesmo tempo? Não tem, né? Então, essa fração, ela está reduzida, ela está simplificada. E todas essas frações que nós encontramos aqui são equivalentes, representa a mesma quantidade. Tudo bem? Agora vamos fazer os exercícios.